Amado e querido Deus, nós oramos agora, pedindo, ó Deus, que o Teu Espírito, que é o Espírito de revelação, o Espírito do Senhor, possa estar se manifestando aqui, como a Tua palavra mesmo nos diz, na manifestação da pessoa e do poder do Espírito Santo. Que através da Tua palavra, ó Deus, possamos viver plenamente uma vida de fé. Fé esta que vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso, ó Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia de todos nós, especialmente de mim, porque sobre a minha pessoa, Senhor, está a responsabilidade de trazer hoje a Tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Vivemos dias que são dias difíceis. Por todo o mundo se ouve aquilo que Jesus falou no seu sermão escatológico, guerras e rumores de guerras. Realmente nós vivemos hoje no mundo, num ambiente de guerra. Há uma tensão no mundo. Isso não deveria nos causar espanto, já que nós conhecemos as Escrituras e sabemos o que a palavra de Deus nos diz. E é necessário que estas coisas aconteçam, como a própria palavra afirma, como o próprio Jesus diz, é necessário que seja assim. É necessário. Estamos em guerra, mas eu não me refiro a estas guerras que estão acontecendo. Nós estamos em guerra. Não uma guerra contra sangue, não uma guerra contra a carne, pois assim como o apóstolo Paulo disse na epístola de Paulo aos Efésios, falando sobre a nossa luta e luta espiritual, Paulo no capítulo 6 da epístola de Paulo aos Efésios, disse no versículo de número 11, e que poderíamos ler, inclusive o versículo 10. Quanto ao mais, disse Paulo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Guarde bem esta palavra. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes estar firmes. Essa expressão significa de pé, ou ainda inabaláveis, contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A palavra do Senhor nos diz dessa firmeza que temos de ter e exercer, vivendo plenamente em fé no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Em outro texto diz,
Sujeitai-vos a Deus. A primeira postura que nós temos que ter, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não se sujeite ao diabo, e o pior, não resista a Deus. Sujeite-se a Deus e resista ao diabo. A igreja tem que acordar para uma realidade que nós estamos em guerra. Numa guerra espiritual, contra principados e potestades. Muitas vezes nessa guerra, as trevas fazem crer que há uma espécie de trégua. Não existe trégua entre luz e trevas. Estas falsas tréguas só servem para que possam as trevas encontrar algum tipo de vantagem contra nós. A Bíblia diz que nós não podemos permitir que o adversário encontre vantagem contra nós, que nós não devemos desconhecer as obras do inimigo. O Senhor nos chamou e nos deu autoridade. Ele mesmo nos disse que nos dava autoridade para pisarmos sobre cobras, sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, eu quero frisar bem isto, nada nos causaria dano. Muitos nesta batalha têm medo da retaliação das trevas. Deus te deu e você deve assumir convictamente esta delegação do próprio Senhor Jesus a nós. Autoridade para pisarmos sobre cobras, sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, do maligno, e nada, absolutamente nada nos causará dano. Falando aos romanos, o apóstolo Paulo, para aqueles que viviam debaixo de uma realidade dos que adoravam o Deus da guerra, Marte, Paulo diz, e o Deus de paz colocará em breve o nosso inimigo, o nosso adversário, esmagado debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. Quando o inimigo vier te afrontar, lembre a ele desta palavra. Desta palavra. Quando o inimigo disser que você é, porque nós somos homens pecadores, nesse aspecto decaídos, nós temos a queda, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus, todos pecamos, destituídos estamos da graça de Deus, carecemos, precisamos da graça do Senhor. Mas quando Ele te acusar que você caiu, lembre-se de que a Bíblia diz que Ele caiu muito mais alto. Eu vi o diabo cair dos céus, ele caiu dos céus. E que
Deus, pela sua misericórdia, nos levantou. Mas o inimigo se arrastará todos os dias da sua vida. O inimigo se arrastará. Estamos em guerra. Talvez muitas pessoas não tenham consciência da necessidade de uma vida intensa de oração, porque ainda não têm a consciência de que estão em guerra. Nós estamos numa guerra, e numa guerra espiritual. E essa guerra espiritual não se ganha com armas naturais, sim com as armas da luz, com armas espirituais. Nós precisamos destas armas, deste armamento espiritual. Mas hoje eu não estou para falar sobre esse armamento, que é um excelente estudo e que eu aconselho a você a fazer. Existe material vastíssimo sobre esse tema da armadura do cristão, a armadura de Deus, a armadura da fé, que Deus nos concede, que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. Nós devemos tomar. Essa palavra tomar não é apenas que você a tenha, mas que você a use. Não é apenas que você a tenha e você a use, que você tenha consciência que você deve ser digno de usá-la. Que você precisa ser digno de usar o capacete da salvação, a couraça da justiça, cingido com a verdade, calçado na preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé e tendo em mãos a espada do Espírito, para uma luta espiritual é necessário algo sobre-humano, algo divino. E o Senhor nos arma, mas não só nos arma, porque você pode estar todo armado, você pode estar todo equipado, mas se você não tiver força e habilidade para usar os instrumentos que Deus te dá, isso não terá efeito nenhum. Lembre-se de Davi com a funda. Eu digo que Deus era com Davi, ele usou a funda, foi prudente de tomar 5 pedras e não apenas uma, foi à batalha confiado no Senhor, sabedor que quem lhe daria a vitória seria o Senhor contra aquele gigante. Ele tinha a experiência em Deus de ter vencido um urso, de ter vencido um leão, e ele disse: não será diferente com este gigante. O mesmo Deus que me deu a vitória contra o urso, o mesmo Deus que me deu a vitória contra o leão, me dará a vitória contra o gigante. Tudo aquilo que acontecera na vida de Davi o preparara para vencer aquele gigante. Mas Davi tinha a seu favor que ele sabia usar a funda, e sabia usar muito bem a funda, e tinha boa pontaria. Quantas vezes será que Davi, jovem, bem jovem, deve ter treinado com aquela funda? E quando ele chegou com a arma que ele usava bem. Não adiantava ele usar a espada sem saber usar a espada. Ele precisava usar a arma que ele sabia usar.
e foi aquela arma com a bênção de Deus que lhe deu a vitória. Mas ele era experiente naquela arma. A experiência é necessária para obtermos a vitória. Nós sabemos que Salomão foi um rei de paz. Ele mesmo, o nome dele, Salomão, Shlomo ou Shlomo, significa o quê? Homem de paz, uma pessoa de paz. Assim era Salomão, um homem de paz. Realmente houve grande paz em seu reino. Não houve contendas em seu reino. Seu reino foi um reino de paz. Mas por que o seu reino foi um reino de paz? Porque Davi, seu pai, foi um rei de guerra. Por vezes, meus amados irmãos, a paz é uma filha bonita de uma mãe feia, que é a guerra. E nós queremos a filha bonita, que é a paz, mas, obviamente, nós não desejamos a mãe feia, que é a guerra. E eu não estou fazendo uma apologia, uma defesa à guerra. Eu não estou fazendo isso. Eu estou dizendo que, por vezes, para que se haja paz, é necessário antes haver guerra. Isso não apenas é uma realidade na história da humanidade, em que há muita injustiça. Guerra é algo medonho, guerra é algo injusto. Nós olhamos tudo isso que vemos nas guerras que estão acontecendo ao redor do mundo. Não existe guerra boa. Quanta injustiça, quantos inocentes perecendo. Então, de forma nenhuma eu estou fazendo apologia, uma defesa à guerra. O que nós queremos é paz. Mas talvez a maior herança que Davi tenha deixado ao seu filho Salomão foi: ele não deixou o filisteu, inimigo, para Salomão ainda ter que lutar. Sabe, muitos de nós estamos apenas administrando um problema e deixando para a próxima geração enfrentar um problema. Meus amados irmãos, nossa geração tem que vencer os seus inimigos, tem que vencer os seus problemas. Nós não podemos deixar uma dívida como herança. Dívidas também se herdam. Não são apenas legados que se herdam, não são apenas bens ou fortunas que se herdam. Dívidas também se herdam. Problemas também se herdam. Dificuldades também se herdam. E eu estou dizendo, inimigos também se herdam. Nós temos que vencer os nossos inimigos e não deixar que estes problemas, estas dificuldades, estes desafios venham para a próxima geração. Não, nós não deixaremos isso para a próxima geração. Nós venceremos os filisteus nesta geração. Nós venceremos o nosso desafio nesta geração. Nós utilizaremos as ferramentas que Deus nos confiou, nos entregou. Ele não nos entregou apenas uma espada, uma couraça, um cinturão, um capacete, calçados, uma espada, quaisquer. Ele nos entregou a armadura de Deus. Isso é uma diferença total. Nós temos que ter consciência que essa não é nossa armadura, é a armadura de Deus nos armando. É a armadura de Deus
nos vestindo. Somos nós, não com uma armadura de homem, somos nós com uma armadura de Deus. Você dirá, por que é tão importante esta ênfase? Eu direi por que é tão importante esta ênfase. A Bíblia diz que Moisés foi para o Egito, levando em sua mão a vara de Deus. Olha, era a vara de Deus. E aquela vara de Deus nas mãos de Moisés venceu simplesmente o Egito. Derrotou a maior nação do mundo. Feriu aquela nação, feriu o Nilo, as águas do Nilo se tornaram em sangue. Houve toda a série de pragas, abriu o Mar Vermelho, o povo passou a pé enxuto, feriu a rocha veio dar água. Quando um cajado de um homem poderia fazer isso? Nunca. Mas o cajado de Deus na mão de um homem fez todas essas coisas. O que não fará se o cajado de Deus na mão de um homem fez o que fez? O que não fará a espada de Deus na tua mão? O que não fará a couraça da justiça de Deus em você? O que não fará o cinturão da verdade de Deus em você? O que não fará a preparação do evangelho da paz, os calçados de Deus em você? O que não fará o escudo da fé de Deus em você? O que não fará o capacete da salvação de Deus em você? Há uma armadura de Deus em nós. Meus irmãos, o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Há algo maravilhoso nesta guerra, que Deus já nos comissiona até mesmo a ir pregar o evangelho. Disse o Senhor Jesus que fôssemos e pregássemos o evangelho a toda criatura. E disse o Senhor, em todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações. E falando dos sinais, disse, estes sinais hão de seguir aqueles que creem, e o primeiro deles é, em meu nome expelirão demônios. Jesus comissionando os seus apóstolos a irem adiante dele, anunciando o evangelho, precedendo nas aldeias e nas cidades, disse que eles fossem, expulsai demônios, disse ele, curai enfermos, ressuscitai mortos, de graça recebestes, de graça dai. Nesta batalha, nós temos que saber o seguinte, não importa quão poderoso seja o inimigo, neste mundo, onde este mundo jaz no maligno, maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Maior é o que está em nós. Há uma guerra. Estamos em guerra. Não é guerra contra homens, não é guerra contra ideias humanas, não é guerra contra política. Eu não estou dizendo que não existam políticas erradas, eu não estou dizendo que não existam ideias erradas, eu não estou dizendo que não existam falsas doutrinas ou religiões erradas. O que eu estou dizendo é que a minha luta não é contra sangue, não é contra carne, a minha luta é contra principados e potestades.
contra poderes dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a minha luta. Essa é a minha batalha. Essa é a tua luta. Essa é a nossa batalha. E nós devemos estar cientes de uma coisa, que o Senhor sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Somos, portanto, em todas essas coisas, em todos os desafios, em todas as angústias, em todas as lutas, em todas as tristezas, em todos os dissabores, em tudo que você possa dizer, em todos os ataques, em todas as setas inflamadas do inimigo, que nós podemos apagá-las com o nosso escudo da fé. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos chamou a sermos mais que vencedores, a podermos em todas as situações adversas a nós, as situações contrárias a nós, nós podemos todas as coisas, podemos suportar todas as coisas, estando firmes, resistindo firmes na fé. Essa não é uma resistência passiva, é uma resistência ativa, é uma resistência que avança. Isso não é apenas eu aguentarei. Ela é uma resistência semelhante à ideia que nós temos na Segunda Guerra Mundial de uma resistência francesa, que se opõe à dominação, que se opõe à opressão. Nós resistimos ativamente contra as trevas. Mas eu disse, não adianta termos tudo isso e não termos como usar. Por isso o apóstolo Paulo inicia este texto com essa expressão que é quase que redundante. Diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa palavra poder relacionada à força, no Velho Testamento, é um adjetivo utilizado para um personagem do livro de Juízes, que nós o conhecemos pela sua estrondosa força com a qual Deus o usava, a saber, Sansão. A palavra que adjetiva o que sucedia com Sansão, o poder, a força que Sansão tinha, vindo de Deus, é a palavra que deu base à expressão relacionada a um atributo exclusivo de Deus, que Deus é onipotente, que tem todo o poder. E este Deus onipotente, Ele nos fortalece na força do seu poder. Era o que acontecia com Sansão. Sansão era fortalecido na força do poder de Deus. E neste poder prevalecia contra seus inimigos. Estamos numa guerra, mas por vezes nós nos sentimos literalmente cercados pelos nossos inimigos, cercados pelos nossos adversários. E o que sucede quando de fato estamos cercados pelos nossos adversários?
Venha comigo, por favor, a um trecho que se encontra no livro de Juízes, no capítulo de número 15. Texto que é largamente conhecido por todos nós, da batalha de Sansão, quando este fere 1000 filisteus. Versículo 14 do capítulo 15. Até o versículo de número 17. Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomando-a, feriu com ela 1000 filisteus, e disse: com uma queixada de jumento, um montão e outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar Ramat-Lei, que significa colina da queixada. Essa batalha tornou aquele lugar memorável, inesquecível, mas foi um momento que Sansão foi cercado por todos os lados dos seus inimigos. Aqueles 1000 homens que ali estavam, que vieram com júbilo, com alegria, dizendo: Sansão está nas nossas mãos, ele está preso conosco. O que eles não sabiam é que, por causa do Espírito de Deus, não era Sansão que estava preso com eles, eram eles que estavam presos com Sansão. Não eram eles que eram uma ameaça a Sansão, era Sansão que era uma ameaça a eles. Por quê? Por causa do Espírito de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não são os principados e potestades que são uma ameaça à nossa vida. Se nós estamos sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós é que somos uma ameaça aos principados e potestades. Vamos compreender que, de fato, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos fazer frente? Quem poderá? O inimigo não poderá prevalecer. Por quê? Porque Deus é por nós. Porque Deus nos fortalece na força do seu poder. Isso é a primeira coisa que eu quero falar a você, que eu quero afirmar a todos que entendam que se você e eu, cada um de nós, estamos fortalecidos na força do poder de Deus, fortalecidos em Deus,
e na força do seu poder, não importa quantos venham contra nós, por um caminho virão contra nós, por 7 caminhos fugirão de nós. É o que a Bíblia diz. É o que a palavra do Senhor diz. E Deus há de nos dar esta vitória. E que nós, de fato, seremos uma ameaça às trevas, uma ameaça aos principados e potestades. Mas a Bíblia diz, para que tendo passado o dia mau, permanecer inabaláveis. Porque eu quero chamar a atenção que tudo isso que eu falei até aqui é uma verdade. Mas eu quero chamar a atenção o que o versículo 18 diz. É que normalmente nós nos lembramos dessa história e de toda essa vitória, e os nossos olhos quase que vão en passant pelo versículo de número 18. E não damos a devida atenção, porque o versículo de número 18 mostra que, apesar de sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, apesar de Deus poder nos encher com o Espírito Santo, apesar das amarras que nos prendem, se desfaçam como linho queimado, sejamos soltos, livres, libertos, tenhamos poder, venhamos a prevalecer, venhamos a vencer, ainda assim somos frágeis. Desaventurado homem que sou, diz Paulo, quem me livrará do corpo desta corrupção? Há uma fragilidade em nós, há uma fragilidade na nossa carne, a nossa carne é frágil. O espírito está pronto, disse Jesus, mas a carne é fraca. Versículo de número 18. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Ele tinha acabado de ter uma vitória extraordinária. Eu não digo que não foi exaustiva, que não foi cansativa, ele devia estar realmente sedento. Ele batalhou, ele lutou, ele venceu 1000 homens. Isso não foi uma luta qualquer, foi uma luta brutal. Nós só podemos imaginar o quão cansado estava ele, o quanto tudo exigiu do seu próprio corpo. Mas ele, que tinha acabado de ter tamanha convicção, tamanha fé, tamanha coragem para lutar contra todos esses inimigos que foram contra ele e para fazer um montão do lado direito, do lado esquerdo dele, um montão de 1000 homens vencidos, mortos. Este mesmo homem, quase que imediatamente, tem medo de morrer de sede. Isso somos nós. Podemos vencer uma batalha extraordinária como essa. E não pense que é privilégio de Sansão. Isso é porque é Sansão. Sansão tem esses erros, tem aqueles erros. Bem, e o profeta Elias? Tinha acabado de vencer os profetas de Baal, tinha acabado de derrotar todos eles, mandou fogo vir do céu, fogo veio do céu, consumiu a oferta, todo o povo de Israel começou a clamar, só o Senhor é Deus. E Elias, o seu profeta, e ele ouve que Jezabel quer matá-lo e tem medo. Por quê? Porque Elias era homem como
nós. Sujeitos às mesmas emoções, aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões, às mesmas debilidades, às mesmas fraquezas. Não existe homem, eu gosto muito dessa frase, que por mais forte que seja mais forte do que a mais fraca das suas fraquezas. Nós temos que compreender que não podemos de maneira nenhuma nos envaidecer, nos orgulhar da vitória que Deus nos concede, porque é Deus que nos concede, porque nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos carne fraca. Deus nos conhece, sabe a nossa natureza e sabe mais que somos pó e que nós temos que nos lembrar que somos pó. Lembra-te, diz a palavra, que és mortal. Que és mortal. Lembra-te da tua fragilidade. Nós podemos, de uma vitória, de um clímax, ir a um anticlímax tão rapidamente. Parece que existe aqui até mesmo uma bipolaridade espiritual. Altos e baixos. Altos e baixos. Perguntaram uma vez a Billy Graham se a vida dele era porque um homem como Billy Graham, e a pessoa disse, olha, você deve ser um homem que a sua vida espiritual deve estar sempre em alta. Ele disse, a minha vida espiritual é como de qualquer outra pessoa, é mais parecida com uma gangorra do que subir uma montanha. Por vezes eu estou no alto, por vezes eu estou embaixo, por vezes eu estou no alto, por vezes eu estou, porque eu sou como qualquer outro homem. Nós temos fraquezas, nós temos debilidades, nós temos que aprender a vencer o dia mau e depois de vencer o dia mau, permanecermos inabaláveis, porque nós podemos nos desgastar tanto na luta para vencer no dia mau e vencer o dia mau, que nós podemos ficar tão esgotados que no dia que seria o dia bom para nós cairmos de exaustos, cairmos da nossa fragilidade. Então, se existe uma coisa que nós não podemos deixar é de nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou frágil. Outra frase que eu gosto muito é a frase que se diz sobre o apóstolo Paulo, que a maior luta de Paulo era não voltar a ser Saulo. Essa era a maior luta de Paulo. Esse era o maior desafio do apóstolo Paulo. E que nós temos que ter consciência que essa também é a nossa grande batalha, que por vezes o meu maior inimigo sou eu mesmo, que eu tenho que me derrotar a minha carne, derrotar a minha fraqueza. Mas a Bíblia também nos diz, da fraqueza suscitaram força. Isso é citado sobre os heróis da fé. Eles triunfaram não porque eles fossem já fortes, mas da sua fraqueza eles suscitaram força, isto através da fé. Através da fé suscitaram força. Aliás, o próprio apóstolo Paulo ouviu da boca do Senhor, quando Paulo rogou ao Senhor que lhe tirasse o espinho da carne, 3 vezes rogou e 3 vezes Deus lhe disse não. E disse a Paulo um não veemente. Um não veemente não é apenas um não, é um basta. Porque Deus disse a Paulo, basta. A minha graça te basta.
O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, quando eu sou fraco, aí então eu sou forte. Sou forte quando eu estou na dependência da graça de Deus. Sabe, meus irmãos, obter a vitória e consolidar a vitória são duas coisas que parecem a mesma coisa, mas de fato não são. Não é suficiente vencer. Nós temos que consolidar a vitória que obtivemos. Quantos exemplos nós temos de grandes vitórias que se tornaram terríveis derrotas? Não podemos apenas vencer e depois esmorecer. Nós temos que nos fortalecer. Davi, na famosa batalha contra Golias, Davi, antes da batalha, tenta usar a espada de um homem, a armadura e a espada de Saul. E Davi disse: eu não posso usar isso, eu não sou experimentado nisso, eu não tenho prática com isso, isso mais me atrapalha do que me ajuda, digo eu. Davi então foi para a batalha com a funda. Foi sem armadura, foi sem espada. E Davi dizia: eu arrancarei a tua cabeça. Arrancar a cabeça com o quê? Se ele estava sem espada. Ele estava de olho na espada de Golias. E aquele que não podia usar uma espada de um homem antes da batalha, depois da batalha, podia usar a espada de um gigante. Porque é assim na vida de fé. Normalmente, quando lutamos, a luta nos cansa. Mas quando você luta, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, este Senhor e a força do teu poder te renovam. Porque os que esperam, os que confiam no Senhor, renovam as suas forças. A Bíblia diz que não se cansam, não se fatigam, que eles voam. Então, Deus, quando eu de fato estou sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder, eu posso e eu devo me renovar. Davi tomou a espada de Golias e com a espada de Golias cortou a cabeça do seu inimigo. Despojou a Golias. A armadura de Golias pertencia agora a Davi, a espada de Golias pertencia agora a Davi, a lança de Golias pertencia agora a Davi. Era uma coisa que alguém poderia dizer, mas que Davi vai usar isso? Usou a espada. Usou. Aquela era uma arma destinada a Davi. Davi foi digno de empunhar aquela espada pela vitória. Mas ele diz algo mais. Davi diz que Deus fortaleceu e adestrou. Deus fortaleceu as minhas mãos e adestrou os meus dedos para a batalha. Davi foi fortalecido. Ele disse: Deus me fortaleceu de tal maneira que as minhas mãos dobraram um arco de bronze. Deus quer te fortalecer. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Estamos em guerra.
temos que obter a vitória, mas depois de obter a vitória, não podemos ceder à fragilidade da nossa carne, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas paixões. Nós não podemos, à semelhança de Sansão, à semelhança de Elias, heróis, e heróis da fé, mas a sua humanidade se manifestava na sua fragilidade. Nós somos como eles. Na realidade, eu particularmente não quero me comparar à grandeza destes homens, a grandeza desses dois gigantes da fé. E eu digo, se eles mostraram uma fragilidade depois de tamanhas vitórias, quanto mais eu preciso estar dependente do Senhor, mais eu necessito estar dependente do Senhor, não apenas antes da batalha e durante a batalha, mas ainda mais depois da batalha, pelo amor de Deus. Porque muita gente busca o Senhor intensamente antes da batalha, durante a guerra, durante a luta, está buscando o Senhor, mas depois da vitória, vencemos. Não existe trégua entre luz e trevas. Não existe descanso neste trabalho. Jesus diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, e aquele que me seguir vai estar como eu, não terá também onde reclinar a cabeça. Senhor, já é hora de descansar. A Bíblia diz o quê? Eu trabalho, meu Pai trabalha, e os que me seguirem vão trabalhar também. Nós temos uma batalha e nós não podemos abaixar a guarda depois da vitória. No nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos esta palavra e que nosso espírito seja advertido, que creiamos na vitória que o Senhor, só o Senhor pode nos dar. Mas que depois de obtida a vitória, e depois de vencermos o dia mau, venhamos a permanecer inabaláveis. Dá-nos, Senhor, sermos guardados por Ti e em Ti, sermos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém? A Deus seja a glória.